Sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula. Eu sou o professor Antonilson Almeida e é um prazer muito grande poder estar chegando até você através deste canal. Nós queremos, nesse momento, fazer menção do nosso pastor-presidente, que é alguém que investe e apoia na disseminação do conhecimento e no aprimoramento do mesmo. Também fazemos menção do nosso diretor da EBD, pastor Cícero da Graça, que é alguém que nos dá uma cobertura com relação a esse trabalho, tá bom? Hoje nós comentaremos uma lição de extrema importância para a edificação da família e para o sucesso da sociedade. É uma lição que visa ressaltar os princípios patriarcais, os princípios de Deus para esse estabelecimento, essa célula máter da sociedade que é a família. O tema da nossa lição de hoje é a conduta do crente em relação à família. Essa lição será ministrada no dia 21 de junho de 2020. Hoje nós com certeza forneceremos para os nossos professores alguns subsídios que são fundamentais para um desenvolvimento melhor da sua lição ou da sua aula, pedagogicamente falando. O texto áureo da nossa lição está em Efésios, capítulo de número 5 e o verso de número 31, que nos diz: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher e serão os dois uma só carne. Basicamente, esse texto áureo norteia a perspectiva doutrinária e aplicativa da nossa aula de hoje. A verdade prática da nossa aula compreende que Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Então, essa verdade prática já está nos dizendo qual é o princípio doutrinário que nós seguimos, que a nossa instituição segue e que a Bíblia orienta. Primeiro, que o casamento seja heterossexual, monogâmico e que seja indissolúvel. Tá? Então, basicamente, o casamento é indissolúvel e esse é princípio da palavra de Deus para nós e para que nós possamos ter um equilíbrio em meio à sociedade e à nossa família. Bom, a leitura em classe e o texto subsídio para a nossa lição está em Efésios capítulo de número 5, do verso de número 21 ao verso de número 33, bem como também Efésios capítulo de número 6, do verso 1 ao verso de número 24. É um texto extremamente orientador para o bem-estar e o sucesso da família aqui nessa terra. Nós temos como objetivo geral da nossa aula mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família. Então, um dos objetivos da nossa aula, o objetivo central da nossa aula, é que nós frisemos a ideia de que o relacionamento, esse propósito de Deus para a família, deve ser harmonioso, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado e que esse padrão contagie outras famílias que não servem ao Senhor ainda, tá bom? Bom, introduzindo a nossa aula de hoje, eu gostaria de fazer uma leitura que vai coadunar com o nosso texto áureo. E essa leitura se encontra em Mateus capítulo de número 19, versículos de número 3, 4 e 5. Mateus capítulo de número 19, vamos ler a partir do versículo de número 4 até o versículo de número 6. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea? E disse, portanto, deixará o homem, pai e mãe, e unir-se-á à sua esposa, e serão os dois uma só carne? É uma pergunta que Jesus está fazendo concernente a uma indagação que os fariseus e aqueles que o acompanham o fazem. E a indagação é o seguinte: eles estão dizendo que podem, por qualquer motivo, um homem deixar a sua mulher? Era uma pergunta intrigante com o intuito de pegar o mestre.
E Jesus vai trazer a essência do princípio de Deus com a sua resposta. Não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Jesus responde à pergunta tendenciosa e maliciosa dos fariseus com uma outra pergunta. E qual é a pergunta? Não tendes lido, né? No princípio o Criador fez macho e fêmea? Primeiro princípio fundamental que norteia as relações familiares, composta por macho e fêmea. Depois o Senhor disse, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então Jesus faz um contraponto à pergunta dos fariseus, trazendo um princípio básico do ensinamento da palavra de Deus desde o primeiro momento do plano especial e fundamental de Deus para a família. Pois bem, o primeiro ponto da nossa lição fala sobre a conduta do marido crente. A conduta do crente como marido. Bom, nós temos três subpontos que norteiam esse ponto. Tá? O primeiro subponto é o papel do marido como líder da família. O segundo subponto é o amor como elemento primordial. E o terceiro subponto é o cuidado do marido com a esposa. Então nós temos esses três subpontos que compreendem o primeiro ponto da nossa lição. Em se tratando das responsabilidades do marido como líder da família, nós temos alguns princípios estabelecidos na palavra de Deus que norteiam essa questão. Como, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo de número 11 e o versículo de número 3, onde a palavra nos diz que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Obviamente que a nossa sociedade e os padrões da nossa sociedade tendem a desgastar esse princípio bíblico, evocando o direito das mulheres por igualdade de gênero, igualdade de posicionamentos sociais. É bem verdade que o processo evolutivo nos leva a pensar dessa maneira. Século XXI, direitos iguais, as mulheres estão cada vez mais independentes, a busca pela igualdade está cada vez mais ferrenha. A grande questão e o problema com relação a isso está num pensamento feminista e neomarxismo, que diz que a mulher não só tem que ser igual ao homem, como pode superar o homem em questões relacionadas a posicionamentos sociais e até mesmo dentro do seio da família. Esse propósito, essa questão relacionada a essa inversão de valores que a nossa sociedade vive nos dias de hoje, tem desvirtuado e tentado desgastar a palavra. Só que nós encontramos no Evangelho de João, capítulo de número 13 e os versículos de número 34 a 35, a palavra de Deus nos dizendo como é que nós devemos nos portar. Versículo 34, e um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nistos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nessa busca desenfreada, nesse processo do feminismo neomarxista, a mulher tende a deixar a singeleza e atributos que são peculiares da sua própria característica de personalidade, característica feminina, e tende a voltar-se para uma certa forçação próxima à masculinidade do homem, e isso é um problema muito sério. A orientação bíblica é que nós nos amemos uns aos outros a fim de que cumpramos os princípios de Deus e a vontade do Senhor, e nisso nós seremos conhecidos como discípulos do Senhor, que nos amemos uns aos outros. Então esse princípio é bem fundamental. É óbvio que qualquer tipo de posicionamento patriarcal, e vale a pena o professor pensar nisso, nós somos uma sociedade patriarcal,
apesar de haver essa tentativa de desconstrução via essas ideologias, mas a Bíblia Sagrada nos orienta de maneira categórica, e não é apenas no Antigo Testamento, no Novo Testamento também, conforme o versículo que lemos em 1 Coríntios capítulo 11 e o versículo de número 3, que o próprio apóstolo Paulo, inspirado por Deus, vai dizer que existe um princípio estabelecido por Deus. É óbvio que o que veicula o bom andamento desse princípio é o amor, mas o princípio deve ser observado, que é o quê? Cristo, cabeça do homem, Deus, o cabeça de Cristo, e o homem, o cabeça da esposa. Então isso é fundamental, isso é princípio de Deus, e por conta dessa não observação é que nós temos visto uma série de problemas no seio da família nos dias de hoje. É claro que nós temos que levar em consideração o seguinte, nós temos que levar em consideração que o fato do marido ser o cabeça da esposa não significa dizer que seja algo automático. Não significa dizer que isso não implique em responsabilidades. Na verdade, o fato do marido ser o cabeça da esposa vai dizer que esse marido tem que ocupar uma posição de decisão, uma posição de maior responsabilidade, bem como também de cuidado. Então, basicamente, nós percebemos que, uma vez que esse princípio pré-estabelecido na palavra de Deus é quebrado, nós começamos a ver um destoamento dentro da casa, uma desarmonia nas relações. Então, essa é uma orientação bíblica. O conselho para as irmãs, de uma forma geral, é que aguçem o lado da feminilidade das mulheres, do seu lado feminino, o seu lado de singeleza, e com base nisso você vai conquistar o seu espaço que lhe é por direito, dentro do seio da família, que é o que está pré-estabelecido na palavra. A mulher será uma ajudadora, adjuntora, companheira. Pois bem, o amor. O que veicula isso, como nós já falamos, é o amor. Quando nós estudamos a palavra amor no sentido original, nós encontramos, pelo menos no grego, 4 definições ou 4 palavras que sintetizam o amor. Existe a palavra ágape, que seria o amor de Deus, o amor abnegado, que tem mais a ver com o amor divino. E isso vai ficar muito evidente na entrega do seu Filho ou do Senhor Jesus Cristo em nosso lugar. Nós também encontramos no grego a palavra filia, ou philéu, no grego, que é uma palavra que vai definir um amor fraterno. Seria um amor de irmãos, um amor na família no sentido mais horizontal, um amor entre irmãos, primos e parentes de uma forma geral. E também nós vamos encontrar o amor eros. Esse amor eros já é o amor do marido para com a esposa. Tá? Então, basicamente, este amor eros é um amor mais físico. E por que não dizer, partindo do sentido etimológico da palavra, um amor erótico. Mas também encontramos o amor estorge. E o amor estorge compreende também ao amor familiar e ao amor do marido para com a mulher. Tá? É um amor que vai mais abranger o contexto da nossa aula de hoje. Então nós ficamos aí dentro dessa definição grega com 2 características ou 2 palavras que definem bem o amor. Que seria o amor philéu, né? O amor familiar, no sentido de irmãos, e o amor estorge, que seria um amor também familiar, mas no sentido de homem e mulher. E também o amor eros, que nós não podemos descartar. Então essas são as definições de amor a partir do grego. Porém, nós encontramos também no hebraico algumas definições de amor. E tem uma palavra no hebraico que eu acho muito interessante para definir o amor, que é a palavra havar. Havar no hebraico, que tem um significado de cuidado. Olha que interessante. Uma certa feita eu vi um senhor dizendo que amor é convivência e aprendizado ao longo do tempo. E de fato é. Tá? Então, no hebraico, o amor tem uma conotação de cuidado. E é exatamente a partir da percepção de Deus, cuidando do seu povo, que Israel se baseia e tem esse aprendizado e aplica no seu dia a dia a palavra havar, que quer dizer cuidado. Então, basicamente, essas são as definições etimológicas de amor, tá certo? Cuidado, amor familiar, no grego, amor erótico,
tem que haver, né? E o amor estorge, que é o amor marido-mulher, ou também encarado ou sintetizado como um amor familiar, tá bom? Então, basicamente, nós aprendemos nesse primeiro ponto que o posicionamento do homem é inegociável. Nós precisamos entender isso. O posicionamento do homem é inegociável. No tocante a isso, eu quero trazer um subsídio para você, e espero não me avantajar muito no tempo, mas um subsídio muito interessante e fundamentador. Quando Deus cria o homem lá no Jardim do Éden, lá no Gênesis, no capítulo 1, se você analisar o capítulo 1 de Gênesis e o versículo de número 26, bem como também o versículo de número 27, você vai perceber alguns princípios fundamentais de Deus para o homem, que implica nas responsabilidades para o mesmo. Versículo de número 26, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea. Quando você vai para Gênesis capítulo de número 2 e o versículo de número 7, você encontra a execução desse projeto. Gênesis 2,7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, basicamente, o que é que nós entendemos dentro desse texto? Alguns princípios fundamentais. Quando você vai para o versículo de número 14, versículo de número 15, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Observe que antes de mais nada, e aqui a gente chama a atenção do macho, do homem na relação, antes de Deus dar Eva para Adão, antes de Deus apresentar aquela que seria a adjuntora, Deus vai criar alguns pré-requisitos para esse homem. O primeiro pré-requisito para esse homem está no versículo 26, depois do ponto e vírgula, quando aparece a palavra domine. Deus criou o homem para dominar sobre as coisas, dominar sobre a si mesmo. E aí tem uma lista de coisas que Deus vai dar para que o homem domine. Antes mesmo da execução do plano de salvação, Deus estabelece para que esse homem aprenda a dominar a terra e dominar a si mesmo. Interessante aqui que a conotação da palavra dominar significa reinar. É exatamente por isso que o salmista vai dizer que Deus é rei dos reis, não apenas dos reis estabelecidos, mas aplicando ao sentido desta palavra, Deus é rei daqueles que se dominam e dominam sobre as coisas. Infelizmente, nos nossos dias, isso está sendo invertido. As pessoas estão sendo mais dominadas pelas coisas, a saber, homens que são dominados por casa, carro, e que, de uma certa forma, rompem com o princípio pré-estabelecido por Deus na palavra. Só que quando Deus diz que o homem tem que dominar, é interessante que ainda no versículo de número 27, o texto vai dizer que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Eu tenho uma definição teológica para esse sentido de imagem e semelhança, que parte do princípio de um pensamento de um teólogo chamado Paul Tillich. E esse teólogo vai dizer que essa imagem e semelhança são os atributos comunicáveis de Deus ao ser humano. Obviamente que nós voltamos ao entendimento de que Deus tem atributos incomunicáveis e Deus tem atributos comunicáveis. Os atributos incomunicáveis de Deus, que é a sua onisciência, onipresença, onipotência, imutabilidade, eternidade, são atributos que compreendem apenas a soberania de Deus. Mas Deus também tem os seus atributos comunicáveis. E Deus transmite esses atributos comunicáveis através do sopro, do ruar, na execução do projeto em Gênesis capítulo 2 e versículo de número 7. Só que essa imagem, essa semelhança, nada mais é do que a capacitação que Deus dá para que esse homem domine. Então Deus vai dar para esse homem o amor, que são virtudes da sua natureza, por que não dizer atributos comunicáveis. Deus vai dar para esse homem capacidade de ser santo, equilíbrio e uma série de outros atributos inerentes à própria natureza
de Deus. Eu estou trazendo essa reflexão para que você entenda que o princípio de Deus para nós, para os homens principalmente, é que, sendo cabeça, ele está imbuído da responsabilidade de dominar, de administrar, direcionar, conquistar. Tá? E é interessante que, continuando a reflexão aqui, só para concluir esse primeiro ponto, é que quando chega no versículo de número 5, ou versículo de número 15, ainda do capítulo de número 2 de Gênesis, Deus vai dizer: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim, no Éden, para lavrar e para guardar. Olha que até então esse homem criado por Deus, à imagem e semelhança, ainda não recebeu a sua adjuntora. Mas no quesito das responsabilidades, Deus já está dizendo para ele: seu primeiro objetivo, seu primeiro movimento na terra deve ser entrar no jardim. O jardim do Éden vai representar nada mais, nada menos do que a presença de Deus. Haja vista que a palavra Éden não é a palavra do jardim. Deus plantou um jardim no Éden. Esse Éden é um ambiente que a própria palavra, é uma palavra difícil de tradução, dá a ideia tanto de atmosfera, como dá a ideia também de um ambiente móvel, algo nesse sentido. E uma das traduções mais rasteiras para a palavra Éden é a palavra porta. Então a primeira coisa que Deus dá para o homem é que ele entre por uma porta, que dê acesso a uma atmosfera, a um ambiente, aonde Deus plantou um jardim e aonde a presença de Deus vai se manifestar. Então nós temos alguns princípios para que esse homem seja o cabeça, domine, para que esse homem seja o cabeça dentro das responsabilidades no tocante ao relacionamento, ao matrimônio. Esse homem tem que estabelecer, antes de mais nada, um relacionamento com Deus. E aqui talvez esteja um dos maiores erros dentro do ambiente das famílias, nas igrejas por aí afora e na sociedade, é que os homens invertem os valores. Deixam de praticar um processo de domínio da sua própria natureza, como também deixam de dominar as coisas e deixam de priorizar a presença. E aí, uma inversão dessa ordem implicará num desarranjo familiar, num deslocamento daquele que deveria ser o cabeça. E esse perde a razão da sua existência, da sua função dentro da família. Para terminar, aqui no versículo 15 tem um fator muito preponderante que caracteriza essa função de responsabilidade do homem. Deus vai dizer para este homem: você vai entrar no Éden, que é a atmosfera da minha presença, é a primeira coisa que você tem que desejar. Mas dentro do Éden você tem que lavrar e guardar. Então são dois pré-requisitos que denotam a função de responsabilidade desse homem dentro da família. Então qual é a função do homem dentro da família? Lavrar, ou seja, trabalhar. Deus está dizendo que uma função que é pré-requisito para esse cabeça, e aqui sempre ressaltando a função, a questão da responsabilidade, é que esse homem tem que ser produtivo. Produtivo. Então você, moça que está namorando aí, está pretendendo noivar, procure saber se o seu noivo trabalha, gosta de trabalhar, porque isso é preponderante. Lá na frente não vai adiantar pedir ao Espírito Santo que faça coisas que são peculiares da nossa responsabilidade. O homem também tem o papel de guardar. Feito essa primeira explanação a título de subsídio, nós vamos agora para os papéis e responsabilidades da mulher. Basicamente, o homem tem como função de domínio, direcionamento, portanto, a ideia do cabeça da casa, como também tem a responsabilidade de provisão, a responsabilidade de guardar, são responsabilidades que evidenciam que o homem é o cabeça. No tocante à mulher, a Bíblia vai dizer algumas coisas importantes. E o nosso autor traz, no segundo ponto da nossa lição, a conduta da crente como esposa. Note que ainda em Gênesis, capítulo de número 2, depois que Deus cria o homem, dar a ele os pré-requisitos para dominar a terra conforme imagem e semelhança, os atributos comunicáveis, depois que Deus dar as responsabilidades dentro do Éden, lavrar, cuidar, depois que Deus mostra para o homem que a prioridade é entrar na presença, é que Deus vai dar a Eva. E há um fato importante aqui.
eu preciso frisar isso aqui porque isso aqui é norteador para a nossa vida. Qual é o fato importante? É que depois que o homem está imbuído e envolvido nessas responsabilidades dadas por Deus, Deus vai dar a Eva. E é interessante, gente, que é Deus que vê a necessidade do homem. Você, como sacerdote do lar, que está fazendo a sua parte, entenda que quem está vendo o seu desenvolvimento é o Senhor. E no tempo certo o Senhor vai organizar e dar as coisas conforme a sua vontade. Então Deus vai dar a Eva a Adão. E é interessante que Eva sai do lado de Adão. Eva é um produto de Adão. Mais uma questão antes de entrar, e hoje aqui parece que a lição está mais voltada para os homens, mas antes de entrar aqui nas responsabilidades da mulher, eu queria deixar uma coisa mais clara ainda. Quando Deus tira Eva de Adão, Deus está dando uma grande lição para nós, gente. Qual é a lição? A Eva que eu quero parte de mim. Basicamente isso. A Eva que eu desejo tem que partir de mim. Então, ao invés de ficar olhando outras mulheres por aí afora, transforme a sua mulher na Eva que você deseja. Invista o que tem que investir. Se for tempo, se for um melhoramento, se for arrumar um cabelo, se for melhorar uma roupa, invista o que você precisa investir para que você tenha a Eva. Afinal de contas, o texto está dizendo que Deus tira a Eva de Adão, a mulher que você quer, a mulher que você almeja e que talvez esteja até pensando em buscar fora, ela parte de você. Então a responsabilidade nossa é muito grande como cabeça. A ponto do Senhor Jesus Cristo dizer que o homem tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Isso é muito sério, tá? Então, gente, fechando esse primeiro ponto, eu já vou para o segundo ponto, porque me alonguei demais nesse primeiro ponto. No segundo ponto, fala sobre a conduta da crente como esposa. O primeiro subponto aqui fala sobre o conceito de submissão, o segundo subponto fala da condição da mulher cristã, e o terceiro subponto fala sobre a relevância devida ao marido. Nesse primeiro subponto aqui, falando sobre o conceito de submissão, nós estamos vivendo numa sociedade, como nós já falamos no primeiro ponto, em que está se valorizando um aguçamento da femininidade, sabe? Os direitos femininos, esse feminismo, o fato da mulher ter seus direitos, é óbvio que isso está pré-estabelecido na própria palavra do Senhor. O seu posicionamento dentro da família é pré-estabelecido dentro da palavra do Senhor. O que seria de um homem, de um cabeça, se não houvesse uma adjuntora? Mas essa busca pelo feminismo e pela igualdade de valores aguça nas mulheres uma competitividade com os homens que vai encobrir as características mais poderosas e mais maravilhosas do gênero feminino. Então, o desgaste que essas ideologias proporcionam na sociedade tendem a criar um preconceito com relação à palavra submissão. E aqui está uma coisa muito séria para nós. Esse conceito de submissão, de sujeição, de entrega e valorização do seu marido, não implica em momento algum em uma diminuição da sua pessoa, da sua personalidade. A sociedade prega isso, que a mulher deve se libertar. Libertar de quê? Né? Libertar dessa sociedade que deu certo até hoje, da sociedade patriarcal, dos princípios familiares. Isso não é liberdade. Na verdade, nós temos que entender o conceito de submissão de maneira mais objetiva e mais panorâmica, para que não venhamos ser influenciados pelos padrões da sociedade, principalmente por esse padrão do politicamente correto, tá bom? Observe que no capítulo 5 e o versículo de número 21, o apóstolo Paulo coloca para nós no capítulo 5, versículo de número 21, Paulo começa o texto estudado nessa lição dizendo: sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Observe que Paulo traz um padrão de troca de relacionamento, de responsabilidade entre o homem e a mulher. Antes de Paulo normatizar o princípio de que o homem é o cabeça e a mulher deve ser submissa, Paulo vai dizer que o que pode possibilitar que essa verdade aconteça no seio da família é que ambos têm que sujeitar uns aos outros no temor do Senhor. Esse é o princípio fundamental
para que haja um sucesso, tanto na função de cabeça do marido, como na função de sujeição da esposa. Esse é um princípio fundamental. Ainda no versículo de número 22 do nosso texto base, diz assim, vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Enquanto o homem tem a função de exercer o sacerdócio em casa, de levar a família a Deus, de trazer a orientação da palavra, de se posicionar como o ser que domina, não no sentido de sobrepor, e vale a pena lembrar que a palavra domínio no original não tem nada a ver com a ideia aplicável a outro gênero. A um ser do mesmo gênero. Aquela palavra, no sentido original hebraico, só pode ser aplicada a coisas ou sobre a própria pessoa. Não é dominar sobre o outro ser do mesmo gênero, a saber, a mulher ou outro homem. O domínio ali só se aplica à própria pessoa e às coisas. Então, basicamente, partindo dessa premissa, dessa linha de raciocínio, Paulo está dizendo que o amor poderá veicular. A sujeição uns aos outros vai ser o princípio fundamental e, a partir de então, a mulher vai ter mais claro do que nunca o seu posicionamento dentro de casa. Que qual é o posicionamento? Versículo 22 do texto base de hoje. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Então, esse é um princípio fundamental que não pode ser desgastado no seio da família. Tá? A condição da mulher cristã. Lá em Gênesis, capítulo de número 31, versos de número 14 e 15, Gênesis, capítulo de número 31. Eu vou ler esse texto para que a gente possa nortear a nossa fala. Gênesis, capítulo de número 31, e os versos de número 14 e 15. Perceba que o princípio patriarcal da família não pode perder a sua fundamentação e a sua atualização na sociedade em que nós vivemos. Gênesis capítulo 31 e versículo de número 14, bem como também o versículo de número 15. Então responderam Raquel e Leia e disseram-lhe: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não vos considera ele como estranhas, pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro? Versículo de número 15. Então, esses dois versículos mostram a revogação de um direito que Raquel e Leia vão questionar com relação à sua participação em uma herança. É importante frisar uma coisa muito importante. A mulher, dentro da conjectura judaica, tem um princípio, estar debaixo de um princípio de proteção da lei de Moisés. E qual era o princípio de proteção? Por a mulher não ter as mesmas condições de trabalho na sociedade judaica. As mulheres não terem a mesma condição de herança. As mulheres não terem as mesmas condições sociais, inclusive de tocar os negócios do marido. Havia uma lei de proteção. Essa lei de proteção compreendia, no caso da morte do marido, uma carta aonde passava-se os direitos desse marido para a mulher, e isso era um critério de proteção. Um outro critério de proteção é que se essa mulher fosse abandonada, recebendo ela a carta de repúdio, ela também teria o direito à herança, que nesse momento, no versículo 31, 14 e 15 de Gênesis, está sendo evidenciado pela pergunta de Raquel e Leia. Ou seja, ambas estão dizendo que a parte delas na herança na casa do vosso pai, se ainda está de pé, essa parte na herança na casa do vosso pai. Quando essa mulher recebia, sendo abandonada, uma carta de repúdio, ela poderia mais uma vez voltar à casa do seu pai e revogar os seus direitos à herança. Era um princípio de proteção na lei. Então, a condição da mulher cristã na Bíblia tinha a sua relevância e havia um contexto pré-estabelecido para a proteção desse gênero mais fraco. Nos dias de hoje, a mulher deve ser observada de uma outra forma. João capítulo de número 4, e os versos de número 9 e 10. Evangelho de João, capítulo de número 4, e os versos de número 9 e 10. É um texto bem conhecido dos irmãos, fala de um episódio
maravilhoso em que o Senhor Jesus Cristo vai trazer uma palavra que vai mudar a vida de uma pessoa. E o Senhor Jesus Cristo vai dizer uma coisa importante aqui, algumas coisas importantes. Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo de número 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como tu, sendo judeu, me pedes a mim de beber, que sou mulher samaritana? Aí aparece entre parênteses, né? Que foi algo inserido depois, através de interpretação, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. O que a mulher está dizendo e enfatizando aqui é um fato social que separava judeus e samaritanos. E ainda está evidenciando algo mais sério. Qual é o algo mais sério? A mulher está fazendo uma evidência de que um homem judeu falando com uma mulher, se já é complicado um homem judeu falar com um homem samaritano, quiçá um homem judeu falando com uma mulher samaritana. Tamanha o processo na época de discriminação, de uma certa forma, entre judeus e samaritanos, tá? Então a mulher tinha esse problema com relação a alguns processos de desigualdades sociais no desenvolvimento do processo patriarcal. Ao passo em que Jesus vai dizer para ela e dar a ela o mesmo direito que ele estava franqueando, mostrando o reino a todos os homens. Jesus vai dizer, olha mulher, e é incrível que Jesus vai para esse lugar exatamente para a libertação desta mulher, valorização da mesma, eleição da mesma para a salvação e comissionamento para o evangelismo. Aí Jesus vai dizer para ela, dando-lhe o mesmo direito, né? Jesus lhe disse, se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria água e ele te daria água viva. Isso é fantástico, porque Jesus está nesse momento incluindo o gênero feminino dentro das mesmas condições para a salvação, coisa que num período remoto da história não teve essa devida valorização. Vale a pena lembrar que o grande problema do período de Jesus, as grandes questões relacionadas ao período de Jesus, gente, está diretamente relacionado a uma reinterpretação da lei. Como eu disse, na lei de Moisés existiam pré-requisitos que salvaguardavam as mulheres. Mas no período de Cristo, por uma hipervalorização da lei e uma reinterpretação da lei pelos fariseus, e vale pensar e deixar aqui uma ênfase para os professores, a lei que Jesus combate no período da sua vivência na terra não é a lei de Moisés. É a reinterpretação da lei conhecida como Halaká. Vale a pena você, professor, dar uma pesquisada nisso. E com essa reinterpretação da lei, os fariseus aumentaram o peso da mesma, sabe? E criaram algumas desigualdades na sociedade da época, inclusive com relação às mulheres, tá? Então, quando Jesus vem falando com uma samaritana, falando a sós com essa mulher e facultando a ela o direito de salvação e de beber da água da vida, Jesus está dando uma valorizada e quebrando com todos os pré-requisitos e preconceitos do farisaísmo da época, tá certo? Bom, antes de mais nada, fechando já esse ponto, o terceiro subtópico ainda do segundo ponto fala que a mulher deve dar uma relevância ao seu marido. Aqui nós podemos pensar de uma forma bem prática que dentro dessas questões relacionadas à conduta da crente como esposa, é fundamental que essa mulher aprenda a olhar os detalhes. Eu sei que eu sou muito novo para falar para algumas irmãs, talvez alguém até pense que por não ter experiência, né, talvez não seja a pessoa mais indicada para falar sobre isso, mas conhecimento é sempre válido. E o que a gente ouve por aí afora, nas palestras que são dadas com relação à família, é que a mulher desleixada e a mulher rixosa traz problemas terríveis para o seu lar. Ao passo que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, enquanto que a tola com as próprias mãos a destrói. Então, para as irmãs de uma forma geral e para você, professor,
evidencia a questão dos detalhes no relacionamento, da observação da mulher como esposa, uma postura altruísta e detalhista nas questões de casa. Tem um velho ditado que diz que a mulher segura o marido com um fio de cabelo. Olha que poder tremendo, né? Minha avó sempre dizia ao meu avô que ele estava na palma da mão dela. Agora, por quê? Porque minha avó era autoritária? Porque a minha avó era feminista? Porque ela brigava pelos direitos dela? Porque ela queria se igualar ou, quem sabe, passar dele? Não. Porque minha avó cativava de uma forma tão dedicada e eficiente que o meu avô não conseguia fazer nada sem a minha avó. É fantástico isso e fica essa aplicação para nós aí, tá bom? Por fim, o terceiro ponto vai falar sobre a conduta do crente como filho. Observe que o nosso autor foi muito feliz nas suas colocações. Ele falou a conduta do crente como marido, a palavra crente, a conduta da crente como esposa, a palavra crente, e a conduta do crente como filho. Ele coloca todos dentro do mesmo padrão de fé. Isso é importante colocar. Professor, atenção, evidencie na sua aula de domingo que um dos critérios basilares para um bom andamento na construção de uma família é que devem comungar da mesma fé. É claro que você tem que observar os detalhes particulares e peculiares, mas estar debaixo da mesma fé, dos mesmos padrões de propósito, de crença, de entendimento de Deus, vai dar uma diferença fantástica no desenvolvimento da família. E eu achei fantástico essas colocações do crente como esposa, a crente como esposa e o crente como filho. Tá bom? Bom, então quais são as responsabilidades dos pais com relação aos filhos? E aqui é um tema muito importante, porque grande parte dos problemas na sociedade causados por violência, de drogas em meio a crianças, jovens, adolescentes, se dão exatamente por falha nesse cuidado, nessa responsabilidade dos pais com os seus filhos. E a gente observa em Efésios, que é base também do nosso texto de hoje, Efésios capítulo de número 6 e o versículo de número 4, uma orientação do apóstolo Paulo. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e nas admoestações no Senhor, ou do Senhor, tá? Então essa é a responsabilidade dos pais. Agora, qual é a pergunta que nós fazemos? Um pai que não dedica tempo com o seu filho. Um pai que não dedica tempo ensinando a palavra. Um pai que não exerce o sacerdócio dentro da sua casa. Que futuro pode se esperar deste filho? Essa responsabilidade, atenção, pais, a responsabilidade que Deus nos dá. Professor, frisa isso na sua sala. A responsabilidade é nossa. Jesus não vai mandar um anjo para cuidar do nosso filho no processo de desenvolvimento físico e intelectual, emocional do nosso filho. Sabe? E aqui tem um ponto muito importante com relação a essa responsabilidade dos pais, é que o pai tem a responsabilidade de, além de ensinar na doutrina, ensinar os limites. E quantos pais que não trabalham a ideia dos limites? Quantos pais que vivem uma negociação com seus filhos? Isso é um problema muito sério. Eu não posso negociar com meu filho, ele não pode se achar em pé de igualdade. Ele tem que aprender o não como primeira barreira de confrontação do seu próprio caráter para que ele entenda a se portar da maneira certa quando adulto. Então o não é fundamental. Eu me lembro uma certa feita que eu queria, na fase de adolescente ainda, dentro da minha casa, eu queria sair para um lugar específico, para uma diversão, e eu perguntei à minha mãe se eu poderia ir, e minha mãe disse que não. E eu disse para minha mãe por quê, e comecei a questionar, e em um determinado momento minha mãe disse assim, enquanto você estiver aqui, debaixo desse teto aqui, comendo a minha comida, você tem que fazer o que eu quero. Sabe, gente? Então, parece ser impactante, mas isso é fundamental para o desenvolvimento dos filhos, para o desenvolvimento de uma mentalidade que entenda qual o seu posicionamento na sociedade. Se isso não for bem feito, infelizmente termina na polícia ou até na sepultura, tá bom? Então essas são as responsabilidades do pai. A palavra doutrina no original grego vem da palavra paideia, que significa orientação ou treinamento,
para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Então, basicamente, a palavra doutrina traz essa questão e as admoestações, que compreende ainda o versículo que nós lemos, de Efésios capítulo 6 e versículo 4, no grego é noutersia, que quer dizer instrução, advertência, faculta a distinção entre o mal e o bem. Então, essas questões são fundamentais, essa tradução é muito boa, para que nós entendamos que quem vai entender e ensinar o filho sobre a diferença entre mal e bem é o pai. Então, esse papel de sacerdócio não pode ser negociado de maneira nenhuma. E eu finalizo aqui com Provérbios 22, 6, que diz: ensina o menino no caminho em que deve andar, e mais tarde, quando crescer, não se desviará dele. É interessante que a palavra vai nos dizer: ensina no caminho. É você que vai andando e ensinando com o seu próprio exemplo. Essa palavra revoga a ideia do exemplo dos pais como propósito ou papel pedagógico no desenvolvimento dos filhos, tá bom? Ao passo também que os filhos devem corresponder e automaticamente haverá uma correspondência a título de execução de desenvolvimento de princípio, haverá uma correspondência dos filhos. Ao mesmo passo que Efésios capítulo 6, versículo 1, o apóstolo Paulo diz que os filhos devem ser obedientes aos vossos pais. E há um conselho até dramático, mas extremamente realista, que está em Efésios capítulo de número 6 e versículo 2, aonde o apóstolo Paulo destaca que para que um filho tenha longevidade na vida, para que os projetos, os propósitos que permeiam a mente desse filho venham a acontecer, ou ele venha a ter uma vida longa nessa terra, ele deve honrar seu pai e sua mãe. Nós entendemos que os papéis dos pais e as responsabilidades dos pais são irrevogáveis, são insubstituíveis, não substitua a sua responsabilidade, não terceirize a sua responsabilidade, ao passo que haverá uma correspondência dos filhos. E a orientação bíblica é: se o filho honrar o pai e a mãe, os seus dias serão prolongados nessa terra, tá bom? E aí vem essa promessa do mandamento, que é exatamente isso, que a bênção da longevidade virá sobre esses filhos, tá? Quantos filhos, irmãos, quantos filhos nós vemos morrendo de maneira muito precoce? Vale a pena lembrar, e algumas pessoas utilizam aquela palavra que a pessoa só morre no tempo, mas nós nos lembramos que está escrito, se não me engano, em Eclesiastes, que diz que o homem, na sua maldade, abrevia os seus dias de vida na terra. Está escrito na palavra. Então é fundamental que nós passemos essa lição com muita responsabilidade no domingo. Os papéis do marido como cabeça, como orientador, como aquele que é o provedor, que traz a responsabilidade, representando o próprio Cristo e exercendo um sacerdócio dentro de casa. A mulher como adjuntora, como aquela que sai do lado, como aquela que é projeção do homem que vem para somar. O filho tendo a atenção da responsabilidade do marido, certo? Atenção devida, o exemplo do marido e o acompanhamento diário e o não como prerrogativa de fronteira para o equilíbrio do caráter dessa criança. E também os filhos entendendo que, se honrarem seus pais, os seus dias serão prolongados nessa terra, tá certo? Então, gente, que essa lição abençoe os nossos lares, que essa lição nos oriente cada dia mais sobre os nossos papéis e responsabilidades dentro da nossa casa. Que essa lição desperte os adolescentes, os jovens da nossa igreja, que os pais sejam despertados com relação à responsabilidade dentro de casa, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o futuro dos filhos seja longo e para que o relacionamento cada vez mais vale a pena dentro de casa. Tá certo? Deus abençoe sua vida. Espero ter ajudado em algum momento com esse subsídio na sua aula do próximo dia 21. E nós também queremos agradecer a todos os nossos amigos que estão conosco aqui na batalha, gravando essas aulas, tá bom? Indica o nosso canal, divulga o nosso canal. Nós vamos fazer alguns vídeos de estudo da palavra com algumas temáticas muito importantes e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, tá bom? Até a próxima aula, querendo Deus. Um forte abraço a todos e aqui eu quero mandar um abraço para a cidade de Jaraguá, cidade que hoje está pastoreada pelo meu amigo Ruideto.
Um forte abraço a todos os irmãos de Jaraguá. Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima aula, querendo Deus.